Pessoal, bom dia para vocês. Obrigado por terem vindo, por estarem aqui. O meu nome é Winston Giardini, eu trabalho na Altec do Brasil. A Altec é uma empresa que é especializada em aditivos para nutrição animal e uma das coisas que ela produz é o inoculante, do que nós vamos falar aqui adiante. Tá? Vamos falar antes de tudo sobre as vantagens de ter uma boa silagem. Pode passar. Para a gente conseguir ter ou fazer uma boa silagem, a gente tem que buscar alguns pontos importantes. O primeiro deles é definir qual é o material a ser ensilado. Quer dizer, qual é a melhor variedade para fazer silagem de milho? A melhor variedade para fazer silagem de milho é aquela que está adaptada à região de vocês. Quer dizer, não existe uma única variedade que serve para o sul do Brasil e que serve para aqui, para Minas Gerais ou para o norte do Brasil. Você tem que buscar isso em fontes de pesquisa para saber qual é a melhor variedade. Escolhida a variedade, nós vamos ter que trabalhar o manejo da ensilagem, ou seja, o momento do corte, o tamanho do corte, a compactação, o transporte, o fechamento do silo, a cobertura de lona. Então tudo isso faz parte do manejo para que eu consiga obter então uma das partes mais importantes da fermentação, que é o processo de fermentação. Quer dizer, se eu tiver um processo de fermentação adequado, eu tenho uma silagem bem conservada e, portanto, uma silagem de qualidade. Antes de mais nada, é muito comum quando a gente convida o produtor a assistir uma palestra sobre silagem de milho, o cara vai pensar assim, pô, mas eu já faço silagem de milho faz 20 anos, né? Estou careca de saber como é que faz silagem de milho. E na verdade existem alguns pontos que são extremamente importantes e que o produtor acaba deixando de lado. Eu vou comentar com vocês aqui algumas partes do processo de uma silagem para que vocês tenham atenção em cima disso. A primeira delas é o ponto de corte, ou quer dizer, o momento de corte de uma silagem. Uma das coisas que me interessa muito numa silagem é a presença de amido ali dentro. Se eu fizer uma silagem ou se eu cortar num ponto muito cedo, eu ainda não tenho a formação de amido, e se eu deixar ela passar demais, eu perco a disponibilidade desse amido. Então, o ponto de corte é muito importante para a gente poder fazer. A altura do corte que eu vou fazer para evitar de levar terra no silo, tudo isso faz parte do negócio. Uma das coisas, da sequência que é bastante importante também, é a picagem do material. É muito comum o produtor, ele faz tudo muito bem feitinho, na hora de ensilar, porque está com pressa, porque tem que fazer rápido, porque está chovendo, porque qualquer outra coisa, bota uma máquina para fazer a silagem lá e faz uma má picagem dessa silagem. Muitas vezes acaba acontecendo de você ter a produção de palhas, quer dizer, na picagem da silagem sobram as palhas, e além de perder volume, você perde qualidade. Não porque a palha é boa, mas porque grudada nela está levando amido, está levando ração, está levando uma série de coisas. Então, a picagem é importante. Aí o pessoal fala, mas é porque o meu milho passou. Gente, não tem milho passado, gente. Tem máquina mal regulada, tá? Então, a regulagem da máquina é muito importante. Afiar a máquina 2, 3 ou 4 vezes por dia é extremamente importante, mas você dá atenção para aquilo que nós chamamos de contrafaca, que está presente na máquina, e muitas vezes, por mais que você faça o fio das facas, você não consegue picar bem porque a tua contrafaca está gasta ou está mal regulada. Então, contrafaca é extremamente importante. A compactação, ela não deve ser feita, ou não deveria ser feita na horizontal. Ela deveria ser feita em rampa. Porque no momento que eu estou compactando a minha silagem na parte da boca dela, eu já tenho o meu silo pronto e fechado na parte de trás. A colocação da lona é extremamente importante. E aí, ao final da história, a lona também é extremamente importante. Quer dizer, o produtor vai lá, vai buscar uma lona mais barata, acaba economizando R$1 ou 50 centavos por metro quadrado de lona e acaba comprando uma lona reciclada. Vocês não podem ver aqui, mas isso aqui é uma lona que está cheia de furinho. Quer dizer, esses furinhos fazem com que haja a entrada de oxigênio no silo e você está perdendo. A compactação é um ponto extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia de como isso pode ser comprometido no processo de silagem, você pega máquinas hoje que são automotrizes, que carregam 6, 7 toneladas num caminhão em 2 minutos. Quer dizer, se de repente eu estou descarregando esses caminhões na minha silagem e eu não tenho capacidade de compactação, eu estou comprometendo o meu resultado de silagem. E antes de eu falar aqui das partes ruins, das partes estragadas do silo, quer dizer, tem um podre ali, tem um que está mofado, mas é pouquinho, vai misturado tudo e a vaca vai comer. Ela vai comer, só que ela vai perder eficiência com isso. Antes de eu falar do inoculante, só para a gente falar um pouquinho da abertura do silo, se eu fiz todo o processo bem feito, na hora de eu tirar o silo, eu pego, afrouxo ele e boto ele no chão e vou ficar com o dia inteiro com ele solto no chão, eu estou fazendo uma refermentação e estou perdendo a qualidade da minha silagem, tá? Então esse é o objetivo da gente falar do processo de silagem. E falando um pouquinho então de inoculantes, eu quero dizer para vocês assim,
Se fosse fundamental usar inoculante para se fazer uma silagem, não existia silagem sem inoculante, tá? Então é possível eu fazer uma silagem sem uso de inoculante? Claro que é. Mas o que eu quero mostrar para vocês é qual é a vantagem de você usar inoculante em cima de você não usar inoculante. Então o que é um inoculante? O inoculante nada mais é do que um grupo de bactérias, que são as bactérias desejáveis que fazem a fermentação do silo. E quando eu jogo, aumento o volume dessas bactérias, eu concentro mais elas e acelero o processo de fermentação, que é para mim mais adequado. Pode passar. Mostrando para vocês qual é a fermentação de um silo, para ser rápido aqui, por mais que eu faça uma boa compactação, eu sempre tenho oxigênio dentro da silagem. Então eu passo por uma fase que se chama fase aeróbica. Essa fase num silo não inoculado, ela vai demorar ao redor de 10 dias. Nesse momento, a minha silagem pode chegar até 70, 75 graus de temperatura dentro do silo, que é o consumo de oxigênio, eu vou explicar para vocês mais adiante. A partir do momento que o meu consumo de oxigênio terminou, quer dizer, acabou o meu oxigênio lá dentro, as minhas bactérias que são anaeróbicas começam a se reproduzir. E elas é que produzem o ácido lático, que é o que fermenta, que faz a conservação de uma silagem. Ou seja, uma silagem se conserva por produção de ácidos, e principalmente o ácido lático, e pela ausência de oxigênio. Quando eu tenho isso aqui, eu começo a baixar o pH da silagem, e aí eu tenho a minha fase de estabilização, até que a minha silagem esteja pronta. Pode passar. O que é que nós temos no nosso inoculante? Nós temos, além das enzimas que estão presentes nele, nós temos 3 tipos de bactérias. São os Lactococcus faecium, que são bactérias anaeróbicas e que começam a produzir o ácido. Elas começam a trabalhar logo no momento que você está usando, começou a fazer a silagem. Então só que elas trabalham em pH entre 6 e 5. Quando elas começam a perder eficiência, porque começa a baixar o pH, começam a trabalhar os Lactobacillus plantarum, que trabalham numa faixa de pH entre 5,5 e 4,5. Então essas bactérias começam a produzir o ácido lático e quando elas de novo começam a perder eficiência, porque está baixando o pH, começam os Pediococcus acidiláticos, que produzem bastante ácido lático e aí sim você vai ter uma conservação adequada. Uma das coisas que a gente ganha com a utilização do inoculante é que nós chamamos de recuperação de matéria seca. Se vocês olharem aqui, eu vou pegar só no milho aqui para que vocês possam ver, de cada 100 kg de matéria seca que eu produzi, eu retirei, eu aproveitei 94,5 kg. Ou seja, eu perdi praticamente 5,5% durante o processo de fermentação. Num processo muito bem feito eu perco isso. Quer dizer, porque as bactérias estão se reproduzindo, porque eu estou consumindo matéria seca. Quando eu usei inoculante, por acelerar o processo, eu consegui recuperar 99%. Quer dizer, então eu tenho um ganho aqui de quase 5% a mais em produção de massa, em função de eu estar usando o inoculante. Vou mostrar para vocês aqui a digestibilidade, antes de eu fazer o silo, digestibilidade do milho para silagem, sem inoculante e com inoculante. Depois de feita a silagem, o uso de inoculante favoreceu a digestibilidade, e quando ele ficou exposto durante 3 dias ao oxigênio, ainda assim ele manteve assim a sua digestibilidade muito próxima do que eu tinha antes de fazer a silagem. Pode passar. O que é recuperação de matéria seca? Eu vou tentar explicar para vocês isso aqui de uma maneira bastante simples. Isso aqui é uma reação, é a reação que acontece dentro de um silo. Quer dizer, eu tenho C6H12O6 aqui, que é o chamado carboidrato, que está ali na silagem, que na presença do oxigênio faz uma reação química que produz CO2 e água. Nessa reação química existe produção de calor. Calor, para a gente, tecnicamente falando, é energia. Tá? Então, quanto mais calor eu produzir dentro de uma silagem, maior vai ser a minha perda de energia. Quer dizer, eu estou botando energia fora. Quando eu estou usando inoculante, como eu disse para vocês, eu acelero esse processo. Eu disse para vocês que a silagem chegava a 75 graus sem inoculante. Com inoculante ela chega a 40, 42 graus. Porque eu acelero esse processo, eu concentro as bactérias ali dentro. Quando eu faço isso, eu produzo menos calor dentro do meu processo de reação. Essa energia eu estou ganhando. E além disso, quanto menos calor eu produzir, menos essa reação acontecer, menos água eu produzo dentro da silagem. Essa água é intracelular, está dentro da célula. Então, quanto menos água eu produzir, maior o volume de matéria seca que eu tenho na minha silagem. E aí que eu estou ganhando dinheiro. Vejam só, uma produção de milho, num controle com 12.000 quilos, e eu fui para o inoculante com 13.700 quilos de matéria seca por hectare. Se eu considerar uma proporção de produção de leite, eu tenho aqui de 14.000, eu pulo para 15.800 litros de leite. Se eu considerar um preço de 65 centavos, eu vou ter um faturamento de 9.500 contra 10.300 reais aqui, numa silagem inoculada. Se eu pegar aqui, considerar que o valor para eu fazer uma silagem de milho por hectare é de 2.400 reais, aqui eu vou ter então uma sobra de 7.100 reais por hectare.
em termos de produção de leite. Aqui, com esse mesmo custo e investindo no inoculante aqui, eu tenho um ganho de 7.700, ou seja, praticamente 10% a mais em ganho por causa da utilização do inoculante. Pode passar. Já passou duas, né? Então assim, quando é que eu tenho que usar inoculante? Quando é que eu devo usar inoculante? A resposta é sempre. Porque o inoculante ele carrega esse processo. Tento fazer uma analogia aqui, por exemplo, com leite. Se eu quiser fazer uma coalhada, eu vou aquecer o leite, botar o cobertorzinho em cima da minha panelinha ali, e dali eu posso ter ou a minha coalhada, ou ter o leite azedo. O que eu faço para ter a coalhada, ter certeza que eu vou ter a coalhada? Eu pego e jogo ali aquele iogurte natural, que são as bactérias que direcionam a fermentação para fazer a coalhada. Então aí eu vou ter certeza que eu tenho a coalhada. Esse é o princípio de você usar o inoculante. Quer dizer, você ter certeza que você vai ter uma fermentação adequada, e isso vai te dar ganhos em termos de produtividade, tanto da produção de milho como na produção de leite. A gente tem contas, cálculos mostrando que para cada real que eu invisto em inoculante, eu estou ganhando R$ 3,9. Então esse efeito é bastante positivo e é bastante benéfico. Tá ok? Se tiverem alguma pergunta, nós temos ainda algum tempo, eu posso responder a vocês. Se nós não tivermos tempo aqui, nós vamos estar à disposição de vocês no período da tarde aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Pó. O inoculante ele é pó, ele tem que ser diluído. Você faz uma pré-diluição num volume pequeno de água, e bem feita a diluição, aí você joga num tanque de... Você está sempre, o inoculante você está aplicando, não, está aplicando sempre. À medida que se você for fazer uma aplicação, o ideal é fazer uma aplicação com uma bomba acoplada no trator. Quer dizer, na entrada da boca da máquina ou na saída de bica de carregamento. Você adapta uma máquina elétrica ali, põe um bico pulverizador na saída da máquina e você vai pulverizando. Essa é a maneira mais eficiente de você aplicar inoculante. Se não tem a máquina, não tem a bomba, você pode fazer a aplicação com o regador ou mesmo com a bomba costal. E aí sempre que você estiver colocando a silagem lá, você está aplicando. O inoculante tem que estar na fase inteira. É muito mais eficiente quando você aplica na máquina. É mais eficiente. Porque você distribui muito melhor o inoculante na silagem. Tá? Sem o inoculante, em média você tem que esperar entre 21 e 30 dias para que ela tenha estabilizado a fermentação dela. Com o inoculante, com o processo de fermentação acelerado, com 14 dias a gente já pode abrir a silagem. Tá? Até porque aquela primeira fase que eu falei que demorava 10 dias sem inoculante, ela vai demorar 3 ou 4 dias com o inoculante. Então você acelera esse processo. O objetivo do inoculante é esse, é acelerar o processo de fermentação. E os ganhos que eu tenho com isso são esses que eu mostrei para vocês. Tá? Veja só, a gente trabalha com 2 produtos, nós vamos lançar um terceiro agora. A gente trabalha com inoculante para milho úmido e silagem de sorgo, e inoculante para capim, cana, que tem uma outra formatação. Esse inoculante tem uma outra forma que favorece essa fermentação das silagens que não são de milho. Então vai depender muito do que você está fazendo. Quanto maior a umidade da silagem, maior deve ser a aplicação do inoculante, maior a dose de inoculante, para que você... A água no processo, ela atrapalha o processo, ela freia o processo. Então aí você tem que concentrar um pouquinho mais no inoculante. Ok, pessoal? Alguma dúvida a mais?